Questões fáceis de chutar na primeira fase da UAB 45. Bom, olá, eu sou a professora Bruna Vieira aqui do Estratégia UAB. Para quem ainda não me conhece, sou especialista em técnicas de acerto por exclusão. E hoje nós vamos analisar, na parte 1, as primeiras questões que foram fáceis de chutar por meio da utilização de técnicas de acerto por exclusão. Bom, nós tivemos no exame 45 um nível de dificuldade alto, mas mesmo assim nós tivemos questões que puderam ser resolvidas com a aplicação de técnicas de chute consciente, ou seja, técnicas de acerto por exclusão. Quais foram as principais técnicas que puderam ser utilizadas neste exame 45? A primeira, a conhecida técnica das afirmações generalizantes, ou afirmações absolutas. O que significa? Significa que as alternativas que trazem afirmações generalizantes normalmente são alternativas que tendem a estar erradas. Por exemplo, aquelas expressões sempre, nunca, todos, qualquer, de forma absoluta. No direito, nós sabemos que toda regra comporta exceções. É marcada aí, as regras são marcadas por exceções. De modo que, se você tiver em dúvida entre uma alternativa que consta uma afirmação generalizante e outra que não, é razoável que você chute na que não consta, porque ela tem mais chance de estar errada. Mas veja, isso só vale para o final da prova, para aquelas questões que realmente, e até 10% da sua prova, ou seja, você vai aplicar essas técnicas em até 8 questões, aquelas questões que vocês não conseguiram resolver por meio do conteúdo, tá certo? Bem, além disso, outra técnica importante que apareceu na primeira fase da UAB, a técnica da repetição de elementos. Então, se você se deparar com uma questão que nas suas alternativas repete elementos, é mais provável que a alternativa que tenha repetido mais vezes aquele elemento, ela seja a alternativa correta. Também deu para resolver questões com base nessa técnica. Por fim, ainda há mais duas técnicas, né? A técnica das assertivas negativas, que suprimem direitos, restringem garantias, né? Agravam excessivamente uma posição da jurisprudência. Essas assertivas negativas, comandos negativos, elas também têm mais probabilidade de estarem erradas do que as assertivas positivas, tá? E, por fim, a técnica, né, do bom senso jurídico, coerência sistêmica. Também, se você utilizar essa técnica, é possível, mesmo que você não lembre o dispositivo específico que trata daquela questão, é possível, né, aplicar princípios gerais do direito e resolver a questão. Vamos, então, resolver essas questões fáceis de chutar da OAB 45. Vou colocar para vocês aí na tela, né? Essa é a parte 1 do vídeo. A primeira questão, então, já passo aqui para mostrar para vocês dessa primeira questão. Olha lá comigo na tela, uma questão que caiu em direito constitucional, que dizia o seguinte: Carlos Frederico, deputado estadual no estado Alfa, apresentou projeto de lei que versa sobre tema que, embora considerado de grande relevância, não se enquadra no rol de matérias de competência legislativa expressa de qualquer dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Por essa razão, alguns dos seus colegas deputados suscitaram a possível incompetência da Assembleia Legislativa do Estado Alfa para legislar sobre o tema. Para esclarecer a dúvida, o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa foi chamado a se manifestar. Assinale, portanto, a opção que apresenta, segundo o sistema jurídico brasileiro, o esclarecimento prestado. Letra A. A Assembleia Legislativa pode legislar sobre a matéria. É, portanto, uma assertiva positiva. Letra B. O projeto de lei é inconstitucional porque a competência é exclusiva da União. Existe competência exclusiva, mas para nós, se você não soubesse responder pelo conteúdo, nós encontraríamos aí uma afirmação generalizante, que seria a ideia do exclusiva. C. A omissão constitucional permite concluir que se está diante de matéria de interesse local, de competência municipal. Veja, essa é uma assertiva negativa, porque nós estamos falando de um deputado estadual, portanto, quem legislaria seria aí a Assembleia Legislativa, de modo que ela impede, né, que esse projeto siga. E aí, por exclusão, nós ficaríamos aí em dúvida entre a A e a B, mas assinalaríamos a A, porque é uma assertiva positiva. A D, nós não assinalaríamos, em virtude de ter aí a expressão somente.
De novo, você só aplica essa técnica e essas técnicas se você não souber acertar por meio do conteúdo. As técnicas, portanto, aplicadas foram duas: afirmações generalizantes, né, e assertivas negativas. Ambas tendem a tornar a alternativa errada. Espero que você tenha acertado aí, tá bom? Próxima questão 19, que caiu lá em direito eleitoral. João, que acabara de assumir a função de tesoureiro do partido político Alfa, solicitou explicações ao advogado do partido a respeito dos cuidados que deveria ter na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o chamado fundo partidário, mais especificamente em relação à existência de plena liberdade valorativa do partido político na aplicação desses recursos e a necessidade ou não de prestação de contas. Sobre a hipótese, assinale a correta. Vamos supor, mais uma vez, que você não soubesse responder esta questão e que ela tivesse ficado para o final da sua prova, naqueles 10% que você pode, de fato, deixar para o final porque não sabe responder. Nós analisaríamos as alternativas e veja, tanto a alternativa B, quanto a alternativa C, quanto a alternativa D, as três apresentam palavras generalizantes. Livremente, a B fala em apenas. A única alternativa que não apresentou uma afirmação generalizante e que de fato foi colocada como correta pelo examinador foi a letra A, dizendo que os recursos devem ser aplicados por Alfa nas finalidades autorizadas em lei, sendo objeto de prestação de contas à Justiça Eleitoral, embora o referido fundo receba tanto valores de origem pública como privada. E a lei de uma assertiva que não contém afirmação generalizante é uma assertiva positiva. Vamos avançar para a próxima. Próxima, questão 33, que caiu lá em direito administrativo. Acompanhe comigo. A sociedade empresária XYZ, após regular processo licitatório, celebrou contrato administrativo com o Estado Alfa, sem previsão de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Contudo, sem qualquer justificativa, a administração pública, por meio de uma ordem escrita, suspendeu a execução do contrato, o que já perdura por 6 meses. Sendo assim, a entidade privada procurou você para, na qualidade de advogado, auxiliá-la a equacionar a questão posta. Nesse cenário, considerando as disposições na Lei 14.133 de 21, a Lei de Licitações e Contratos, assinale a opção correta. Veja, mais uma vez, para você utilizar técnica para responder essa questão, é necessário que faça isso ao final da prova e em até 10% da sua prova. Então, vamos supor que você, mais uma vez, não soubesse responder. Não há afirmações generalizantes, né? Podemos nos valer da técnica das assertivas negativas. Olha, a letra A, ela é uma assertiva negativa, não admite. A sociedade, a letra B também diz que ela não tem direito à extinção do contrato, que não é juridicamente cabível. A C também fala que é vedada. E a única que era uma assertiva positiva era a letra D, e que foi considerada correta pelo examinador. Olha lá o que diz a letra D, que a entidade privada contratada tem direito à extinção do contrato e que poderá ser consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração ou ainda por meio de decisão judicial. Então, mais uma questão fácil de ser resolvida só com chute. Com chute consciente, com técnicas de acerto por exclusão. Vamos à próxima, tá? A próxima é uma questão de direito penal, lá a questão número 59, tá bom? E a técnica que nós utilizamos aqui nessa questão foi técnica das assertivas generalizantes, né? Na verdade, das afirmações generalizantes, a ideia do incondicionalmente, sempre, exclusivamente, e o bom senso, tá? Então, não vou ler aqui todo o enunciado, tendo em vista que pressupõe que você não saiba. Se você soubesse, você ia resolver pelo conteúdo, por favor. Só se usa técnica quando não sabe resolver por meio do conteúdo, tá certo? Então, olha lá, a letra A tem a palavrinha incondicionalmente, a letra C tem a palavrinha exclusivamente. E aí a gente ficaria em dúvida entre duas, né? Tanto a B quanto a C. Se você olhar a letra B, ela fala que o fato vai ser simultaneamente, né, aplicado, ele está sujeito tanto à legislação brasileira quanto à estrangeira, sendo aplicada a teoria da ubiquidade. Vamos supor que você não soubesse, né? Mas é mais coerente que tenha aí um único órgão aqui, né? A gente vai falar do julgamento. Olha lá a letra D, né? O fato estará sujeito à legislação brasileira caso não seja julgado no país estrangeiro em cujo território se encontrava a aeronave no momento da prática do delito. Então, gente, esta letra dela é mais equilibrada
do que a letra B, de modo que você chutaria ali na letra D. Lógico, você excluiria a A e a C, pelo fato de ter afirmações generalizantes, e chutaria na letra D, porque ela é mais sensata, mais razoável, considerando aí o contexto da situação, tá bom? Gente, avançando, né? Não é coerente, né, que esse fato seja duplamente julgado. Foi a alternativa considerada correta pelo examinador. Mais uma questão de direito penal, e agora a técnica que nós aplicamos foi a técnica dos elementos repetitivos. Mais uma vez, vamos supor que você não saiba acertar por meio do conteúdo. Você é como eu, que não tem muita afinidade com o direito penal, tá? E aí, teve que identificar qual era o crime, tá bom? Se você for lá nas alternativas, ó, a lesão corporal, ela apareceu 3 vezes na sua prova, tá vendo? Já a lesão corporal culposa, ela apareceu, né, 2 vezes, tá certo? Aí, você vai ficar aí numa dessas duas que apareceu mais vezes, né? A ideia da lesão corporal culposa, tá? Então, se você olhar, gente, a técnica, né, dos elementos repetitivos, significa aí, né, que a C e a D, elas trazem os elementos repetitivos, a C e a D, olha lá, lesão corporal culposa, tá vendo? Então, você ficaria entre uma ou outra. Por quê? Porque quanto mais elementos repetidos existirem, maior a chance de a alternativa ser considerada correta, tá? E aí, você ficaria entre as duas, tá? Só que se você olhasse as duas, você ia verificar que a C é mais coerente, ela não deixa dúvidas sobre o crime praticado. E foi, de fato, a alternativa correta dada pelo examinador, a letra C. Olha só, pela força do princípio da especialidade, Júnior deverá responder pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Olha só, né? O que diz a outra, a letra D, porque ela fala o seguinte, ó, o princípio da alternatividade, ele vai responder por delito de dirigir o veículo sem a devida ou pelo delito de lesão corporal culposa. Ele deixaria dúvidas aqui, de modo que a C, né, as duas repetiram elementos, mas a C, ela está mais coerente com os princípios gerais do direito, com todo o sistema jurídico, e daria para você chutar, mesmo sem saber o conteúdo, e acertar a questão, viu? Bom, aqui a gente chegou ao final, né? Inclusive, deixa aí os meus contatos, né? Caso queiram nos adicionar lá nas mídias sociais. Chegamos ao final desse vídeo. Clica aqui e participe. Se você gostou, a gente vai ter ainda a parte 2 desse vídeo para falar de outras questões que caíram no exame 45 e que puderam ser respondidas facilmente por meio de técnicas de exclusão, de acerto por exclusão. Te encontro lá. Até!